abrir esse encontro, gente, para a gente se conhecer um pouquinho mais, trazer um pouco mais esse processo mais íntimo, né, de perguntas e respostas, para a gente também começar a desbloquear esse receio de receber direcionamento dentro desse tema, né, que é um tema às vezes desafiador para a gente começar a se abrir, que é amor e prosperidade, amor e dinheiro. São dois temas, às vezes, desafiadores da gente encarar até a gente com a gente mesmo esse tema, né? Então, falar sobre isso às vezes é quebrar um paradigma forte mesmo dentro da tua ambiência, dos teus costumes e hábitos. Então, estamos aqui para fazer esse desbloqueio hoje, tá? Então, sejam bem-vindas. Bom, a gente já vai começar o conteúdo. Hoje eu escolhi falar sobre algumas crenças, gente, que a mulher passa referente ao amor e dinheiro. Então vai ser um pouquinho mais profundo de desbloqueio. Espero que vocês gostem. E me contem um pouquinho no bate-papo como que tá sendo para vocês os 21 dias. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem tema que vocês pularam? Esse é o nosso 10º encontro. Olha só que coisa, né? 10º encontro e a gente vai falar hoje sobre crenças dentro de dinheiro e relacionamento, tá? Ó, a Débora colocou, os 7 primeiros estão feitos, preciso correr atrás dos outros agora. Ó, a pessoa viu 7 encontros, gente. Parabéns. É sobre isso, a pessoa dedicada. Maravilhoso. Então vamos lá começar, tá? Aproveitar que vocês estão aqui abertas. Essas crenças, gente, independente se você é solteira ou casada, elas vão serem associadas ali ao teu processo. Por quê? Porque quando a gente fala de amor, não importa se você está na relação ou não, é sobre você saber receber. É sobre merecimento. Então a gente leva o aspecto do amor em todas as áreas da vida. Então ele vai trabalhar bastante a questão de merecimento em você vivenciar uma relação com prosperidade, que são as relações sofisticadas que eu falo. Ou, por exemplo, se você tem que ficar escolhendo uma coisa ou outra. E essa é uma crença muito coletiva, né? Onde nós precisamos escolher sempre ou o relacionamento ou a prosperidade. E por mais que às vezes o nosso racional, o nosso lógico fala assim, não, pô, não há nada a ver, eu mereço os dois, eu vivo os dois e tudo mais. Mas em alguns aspectos mais profundos, às vezes você podia estar prosperando mais, expandindo mais, ou às vezes você poderia estar melhorando mais ainda a relação, se você não tivesse resquícios dessas crenças. E todo mundo precisa fazer elaboração mental mesmo de questionamento sobre isso, porque a gente foi às vezes condicionado, a gente a vivenciar um amor que ele é um amor um pouco deturpado, sabe? E começa lá desde os processos da nossa infância mesmo. Então a gente vai atraindo esses padrões se a gente não questiona eles. Então essas crenças vão fazer com que vocês reflitam um pouquinho sobre como que tá o merecimento de vocês, tá? Hoje. Então vamos lá começar. É, Vocês acreditam que é possível ter os dois? Primeira pergunta. Quando você para refletir e pensar, você acredita mesmo que você pode ter os dois? Ou isso gera um pouco de descrença? Ou você acha que às vezes você tem que ter mais tempo para o amor, ter mais tempo para o trabalho, que equilibrar os dois é difícil? Então, essa reflexão é importante você começar a fazer para trazer clareza, tá? Do que está acontecendo com você nesse momento. Então, quais são as suas referências referente a isso? Por quê, gente? Porque dependendo das referências que você tem sobre ter amor e prosperidade ao mesmo tempo, pega lá a situação familiar, começa a rastrear. Vê se as suas referências da infância têm amor e têm dinheiro junto. E o que que acontece, tá? Vou pegar uma referência para trazer de exemplo, eu vou bem direta hoje, tá? Não vou ficar enrolando, não. Porque eu já abordei bastante introdução às 19h19, nos encontros. Então, assim, se você pega uma referência lá da infância, onde os pais foram casados, beleza, foram casados, mas tinha mais prosperidade em um casamento, por exemplo, incompatível. E aí você cresce achando que aquilo lá é a verdade para você. Então, enquanto você não olha para essas referências lá da infância, da adolescência sobre dinheiro e amor, e eu não falo só de amor romântico, eu falo do amor do pai, da mãe com você,
que é o que eu já falei bastante nas lives. Então, o primeiro passo é começa a rastrear como que foi esse processo para você. E eu lembro, gente, que quando eu comecei a fazer esse processo lá atrás, eu encontrei uma memória extremamente simbólica de receber do masculino, que era o meu pai na época. Essa memória foi muito louca. Por quê? Porque lá eu desbloqueei receber do masculino. E sabe qual que era a memória? Eu vou ativar vocês aqui para vocês começarem a abrir o campo para vocês abrirem essas referências de vocês. Na época, quando eu era pequena, a minha mãe se separou bem cedo, tá? Então eu sou filha de mãe independente. Extremamente energia masculina, gente. E eu cresci com essas polaridades totalmente invertidas, tá? Então eu cresci com uma imagem de pai meio fracassado e a minha mãe super masculino para sobreviver. Então essa foi a referência que eu venho. E quando eu tive uma memória, quando eu estava rastreando isso, é, o meu pai na época ele morava em outra cidade, então ele vinha visitar às vezes. E toda vez que ele vinha visitar, ele pagava a pensão. Ele trazia dinheiro. E a cena que eu tenho, é do meu pai, sempre quando ele vem me visitar, ele não vinha por amor. Ele vinha para pagar a pensão, que era uma obrigação. E aí, gente, aquela memória me desbloqueou um negócio muito louco, que foi o seguinte, eu rejeitava dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro me fazia lembrar que eu não era amada pelo meu pai. Olha que coisa. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Para vocês entenderem a importância de rastrear de forma delicada e bem assim, ó, nos miudinho, de verdade. Então, aberto o cenário, vocês podem até começar a escrever aí os insights que vocês têm do processo de vocês, relacionado à energia feminina, energia masculina, dar e receber amor. E como que esses dois aspectos coexistiram na vida de vocês. Então eu trouxe um exemplo para vocês registrarem como referência para começar a vasculhar, tá? E aí, gente, assim, ó, é, é, todos esses processos assim que a gente tem de não receber amor e não receber dinheiro, a gente sempre tem benefício com isso. Sempre tem benefício com isso. O meu benefício nesse cenário era qual? Eu manter uma dívida com a figura masculina. Então, se eu negasse o dinheiro, eu ia continuar negando o amor do masculino, tá? Por quê? Porque eu queria manter a dívida do meu pai, porque eu queria que ele pagasse o amor que ele não deu. Mas isso era criança. A meu racional adulta não ia olhar e falar assim: ah, eu tô aqui, ó, pai, cobrando a dívida do amor que tu não me deu. Não. Mas a criança interna tava. E aí eu tive que fazer todo um processo de liberação dessa criança interna. Então, o benefício era esse. Então, vocês têm que entender qual é o benefício de vocês, em que mantém vocês dentro desse cenário. E a maioria, gente, a maioria, é você ter que perdoar alguém que você não tá pronta. E aí que entra o processo do desafio. Beleza, eu tenho ranço, eu tenho remorso, eu tenho ressentimento, eu tenho rejeição, eu tenho todas essas feridas aqui, mas elas me trazem tanto benefício que eu vou me manter em alguns aspectos de vítima para não liberar isso. Então, entendendo o benefício disso, você consegue se libertar mais rápido. Por isso que eu tô trazendo esses encontros para ativar essas memórias, esses aspectos dentro de vocês nesse sentido, sabe? Para avançar um pouquinho mais a reflexão sobre a autorresponsabilidade, de você construir e co-criar amor e prosperidade ao mesmo tempo. Fez sentido? Beleza? Vamos lá. Ó, eu coloquei todo mundo sabe que há crenças aqui, né? Acho que a Fabiana também trabalha bastante com essa parte. Então, a gente tem vários níveis de crenças, tá, gente? Esse que eu acabei de falar é uma crença ancestral. É uma crença ancestral
e consciência coletiva, tá? Então a gente tem 5 tipos de crenças que eu falo bastante, aprofundo dentro dos meus projetos. Mas rastrear crenças, padrões familiares começa por esse sentido de você com os seus pais, já vai facilitar bastante. Eu coloquei aqui, ó, o universo não responde aos seus desejos, ele responde à sua frequência. Então, não adianta você desejar ter os dois. Esse é um ponto importante. Desejar não significa que você vai cocriar. Então, intencionar e ter um processo de manifestação vai te ajudar. A primeira dela, gente, é você ser aquilo que você quer manifestar. Então, se você tem uma pessoa que tem dificuldade de receber amor, provavelmente você tem dificuldade de receber dinheiro. E a maioria das pessoas que fazem dinheiro, prosperam, mas não conseguem expandir, é porque realmente não consegue sustentar receber amor. Perde tudo. Recebo, beleza, pega lá, recebo abundância. Aí acontece fatalidade, acontece um monte de coisa e o dinheiro vai. E isso é uma das coisas que acontece para quem realmente tem essa dificuldade, tá? E o amor, gente, assim, ó, de verdade, esse amor compatível que eu falo, esse amor sofisticado, ele tem esse processo de você assumir essa responsabilidade daquilo que você intenciona e deseja e com um aspecto de ação. Ele não é só você esperar a sorte, sabe? Assim, não é sobre isso. É sobre você fazer o que precisa ser feito. E é o que eu venho falando nos 21 dias aqui pra vocês, tá? O que que eu vou fazer? Como a Fabiana tem que sair, eu vou abrir pra ela perguntar, tá? Então, se você quer perguntar alguma coisa referente ao teu processo, Fábio, pode ficar à vontade. Abre o microfone e pergunta. Se quer perguntar alguma coisa. A princípio, não seria uma pergunta, mas eu fiquei refletindo muito sobre essas crenças, né, relacionadas com o sistema, com a família, e como é importante isso que tu está trazendo da gente rastrear. Porque como tem coisas, eu me trabalho há anos e eu continuo descobrindo coisas, a gente não pode nunca parar de olhar. Enquanto a gente não tem uma situação resolvida, a gente tem Aham. que continuar olhando. E me veio assim muito, eu fiquei muitos anos investigando e conversando com a minha irmã no nosso sistema, o que que acontecia com Aham. as mulheres do nosso sistema em relação à prosperidade. E não há algo concluído, mas o que a gente Uhum. observou é que as mulheres do nosso sistema, elas só prosperavam com um homem do lado. Olha só que interessante. Como tem a ver com a história de cada um e é única, e E é como é única. importante a gente olhar. Uhum. Elas não prosperam sozinhas, elas prosperam quando estão com um homem, Aham. né? E você Então, repetiu o padrão? eu repeti, Aham. E tu eu hoje, dentro da repeti. relação, tu consegue prosperar? Tá equilibrado? Como é que tá o cenário? Então, é incrível isso. Durante muito tempo eu fiquei solteira, lutando muito. E agora que eu tô num relacionamento, tá tudo fluindo. Então, Então, olha, como é interessante, né? Porque a minha história é outra. Então, como cada um tem que olhar para sua pra história, né? sim. E faz Muito exatamente isso. interessante. O que acontece, né? A energia feminina, ela precisa também desenvolver esse complemento masculino, né? Seja internamente Sim. ou seja atraindo ali uma relação para iniciar esse processo de aceitar essa energia. Então, como o teu padrão ali familiar era, provavelmente tu trabalhou com dependência, dependência ou negar o masculino para se sentir livre, independente, tu provavelmente quebrou ali o ciclo, né? Porque se você tá prosperando dentro de uma relação saudável que faz sentido para você, então você conseguiu unir os dois e quebrar o padrão. Mas é bem isso. É, eu vou liberar o ranço ali do masculino, o medo de ser submissa ou só ter o homem como Uhum. prosperidade. Realmente tu trabalhou o processo de aceitar, né? E aí, É, esse nível de aceitar, liberando padrões ancestrais, é o que faz a gente, nossa, ó, só ir. Mas é, bonito o teu processo, legal, legal a e é história. muito interessante, é bem isso mesmo. Tu está trazendo uma coisa muito importante, sabe? E desejo realmente que as mulheres
Olhem para isso, porque as mulheres estão muito masculinas, a gente precisa mudar essa energia. Conscientemente a gente sabe, mas na prática, no dia a dia, é muito fácil cair no automático desse padrão que está dominando, né? Sim, Então, e assim, por mais que a gente saiba na teoria, aham. eu fiquei muito tempo, mesmo sabendo disso, presa nesse padrão. Você sabe que a maioria das pessoas confundem o conhecimento com a sabedoria. Então, acha que ter o conhecimento já é o suficiente. Não, até elas enxergarem que precisa fazer processos internos profundos para limpar isso, aí cai a ficha, né? Tipo, a maioria, acho que das mulheres que Sim, estão aqui na jornada realmente precisa desse processo do tipo, sim, beleza, eu preciso parar e fazer o trabalho interno. Porque só é. saber, todo mundo sabe que existe energia feminina e masculina. Mas assim, Uhum, complementar elas internamente para você ter os dois no teu dia a dia é realmente desafiador, é um trabalho, né? É um é, processo. E a é um gente tá aqui para processo. isso, né? Nessa missão. É. Então vamos lá. A primeira crença que eu gostaria de trazer para vocês é assim, ó. Ou eu foco na minha carreira, ou eu encontro um amor, tá? E esse é uma das mais comuns que existe, tá? Porque principalmente por mulheres assim que realmente querem prosperar, ser independentes, né? Quebrar sistemas familiares ancestrais de submissão e tudo mais. Então vão muito para essa independência e acabam afastando o processo e até recusando o amor de uma forma inconsciente, repetindo o padrão de medo de mulheres ancestrais, tá? Então, por exemplo, se eu. E uma delas é muito louco, porque é como se fosse uma sensação de quebrar uma lealdade com a ancestralidade, tá? Então, vamos supor, se eu permitir ter uma relação, uma constituição familiar, estar com um homem, por exemplo, eu vou ser desleal ou desagradar a minha ancestralidade feminina que foi submissa e que sempre quis estudar, sempre quis ser livre, sempre quis fazer as coisas. Então, gente, essa crença que eu tô falando, ela é muito profunda. Por quê? Porque é como se você fizesse assim, pegasse você e tirasse do seu sistema familiar. Essa é a sensação de não pertencimento. Então, o que que acontece? Você tem que se desvencilhar disso, porque você vai honrar aquelas mulheres fazendo e co-criando de uma outra forma. Ok, eu posso ser independente, eu posso ser uma mulher próspera, mas eu também posso receber amor, eu posso ter os dois. Só que de verdade, se a gente pega o nosso histórico, gente, logo ali, a gente vê mulheres que eram obrigadas a casar e eram dependentes e codependentes de homens. Então a gente tá limpando essas gerações, sabe assim? Limpando essas gerações. É, Essa crença traz uma consequência no sentido de você começar a rejeitar oportunidades e conexões, tá? Então você atrai parceiros que realmente demandam mais do que somam, eles vão te dar trabalho para fortalecer a tua crença, tá? Então eles vão falar geralmente coisas do tipo. é, é, Olha, você trabalha demais. Eu quero alguém com mais tempo, sabe? Então, são homens que realmente, assim, ó, admiram a prosperidade dela, mas eles acabam até, tipo, não fortalecendo aquilo, não inspirando ela naquilo. Eles começam a diminuir ela, tá? E eles se sentem bem inferiores ou competem com você indiretamente, tá? Então, alguns comportamentos dessa crença são isso. E são homens que preferem relações, assim, ó, onde eles são mais necessários, tá? Então eles acabam se afastando quando eles percebem que você é muito independente. Porque daí ele não se sente útil, ele já é inseguro. E aí não se sentir útil na relação, aí piorou, né? Entende? Essa crença traz esses processos, tá? Ó, vamos ver se puder responder depois. A crença que mulheres são sofredoras no amor, o padrão de sofrimento no amor. Ó, vamos aprofundar nisso daí.
Vamos aprofundar nisso. O... A crença de que mulher, gente, sofre no amor é primeiro que assim, ancestralidade feminina extremamente abusada em vários sentidos. Abusada fisicamente, que é o mais comum, abusada emocionalmente por polaridades masculinas extremamente possessivas, narcisistas, manipuladores e tal. E eu vou falar sobre os 5 tipos de homens para vocês evitarem se relacionar amanhã. Mas justamente é porque sofreu muito abuso, tá? Abuso financeiro, entende? Às vezes a mulher ficou em escassez para poder se manter dependente e codependente daquele parceiro, porque tinha medo de ficar sozinha. Então, tem várias coisas que podem incluir aqui. Se você tem esse padrão dentro da família, eu investigaria nesse sentido. Os abusos que as mulheres passaram, tá? Ia começar a limpar. Ia começar a limpar internamente isso daí, tá? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a mulher da tua família, vamos supor que a mulher da tua família, ela geralmente foi próspera. Vamos supor assim, vamos colocar. Ela foi até próspera dentro do casamento, mas era infeliz. Então, para ter prosperidade, eu preciso me manter em relacionamentos incompatíveis. Isso é uma crença, entende? E aí o que que ela vai fazer? Ela vai repetir sempre estar em relacionamentos, por mais incompatíveis que sejam, para sobreviver. Foda. Então tem que dar uma rastreada, tá? Rastreia aí. Ó, a outra crença é homem bom não lida bem com mulher muito próspera, tá? Então realmente, isso daqui eu acho que eu fiz até um reel no Instagram. Homem bom não lida bem com mulher próspera, gente, não lida mesmo. Não lida mesmo. Por quê? Porque ele vai ser o bonzinho, entendeu? Vai te obedecer. Vai, não, você decide, você escolhe, vê você. Não, não, não. Total energia feminina. Então, gente, assim, ele não vai sustentar uma energia de mulher próspera, entende? E de verdade, mulher próspera, empresária, autônoma, precisa de um homem que, entendeu? Ponta firme, gente, senão, sabe, inconscientemente ela não se rende. Ela não se rende. E aí, se é uma mulher próspera, que tá com um cara desse e quer engravidar, vai ser desafiador. Porque daí ela não consegue ser fértil, ela tá sempre no masculino. Então, a consequência dessa crença, gente, é você, às vezes, achar que o amor não é pra você. E aí você aceita qualquer coisa. E eu fiz um encontro falando sobre migalhas emocionais. Se eu não me engano, é o segundo ou o primeiro. Então, essas relações, elas não expandem, sabe? Eles vão te tratar como amiga, parceira de negócios, vai ser imaturo, não vai te dar segurança, não vai te dar proteção, não vai ser provedor, tá? Não vai ter uma conexão emocional forte, um vínculo forte. Então, ele vai ser financeiramente e emocionalmente indisponível. Por quê? Porque a mulher que tá nessa crença, ela gosta de controlar. E para controlar, ela ganha mais que ele. E aí ela utiliza isso com o benefício de manipulação, às vezes até inconsciente. Então, assim, ó, de verdade, a mulher quando ela prospera demais, ela
e ela tem algum nível ali de insegurança, ela vai querer homens menores para ela não se sentir incapaz. Então tem aquela ferida, sabe, de valorização. Então tem que cuidar com isso, tá? Ó, a outra crença é que são os relacionamentos que fazem você perder liberdade, energia e dinheiro, tá? Então a consequência disso é assim, gente, você perder liberdade estando em uma relação é porque você realmente assim, ó, que tem tempo para você ter uma relação. De fato, tem. Tem fases da vida onde você vai estar mais focado e tudo mais. Mas você não abrir espaço para iniciar esse movimento e falar que é desculpa do trabalho, do propósito, é um medo de assumir compromissos. Por quê? Porque você pode ter tempo para prosperar e ser amada. Se você mudar a sua crença de que prosperidade é sacrifício. Aí você fica achando que não, tem que focar no trabalho, porque o trabalho é importante. Não, você tem que focar em mudar o seu sistema de referência. Então, quando você perde a liberdade, você tem a sensação que você vai perder a liberdade estando num relacionamento, é porque você ficou preso em algum lugar e não saiu ainda. E tá lá na infância. Então, a pergunta é: aonde você ficou presa que você não saiu? Que você se protege tanto, você se protege tanto de amar e ser amada, que você ficou lá. Provavelmente, gente, dívidas. Dívidas inconscientes. Você tá lá parada, paralisada. Então, dentro dessa crença aqui, quando a gente fala de atrair homens que vai perder a liberdade, geralmente vem aquele ciumentão, sabe? Vem aqueles assim, tipo, que vai controlar você pra você achar uma chatice e terminar com ele e não prolongar a relação, tá? Bem controladores, entende? Então, quando a gente fala em relacionamentos, faz perder energia agora. É... Bah, essa aqui entra até em vínculos espirituais, né? Porque quando a gente fala de perder energia, você está numa relação para ser amada e perder energia, meu, ou você tá se doando demais para a relação e não tá sendo recíproca, e aí você tá lá querendo consertar a relação, fazer ela dar certo, que você fica tão cansada, perde toda a energia vital e não sabe por quê? Porque tá você lá, entendeu? Paralisada, tentando ter uma relação sozinha, porque o outro não tá somando com você. Então, cuidado com isso. E aqui você atrai homens assim, ó, extremamente sugadores. Vai te sugar em todos os sentidos, tá? Financeiro, emocional, mental. E quando a gente fala de relacionamento faz perder dinheiro, aí já entra um outro rolê, né? Porque você prefere prosperar e ter liberdade do que ser amada em uma relação que é tipo chata pra você. Ah, eu vou ser amada por o cara, mas assim, eu não vou me sentir amada, mas aí eu vou ter a sensação de que essa pessoa tá lá me amando, mas ela tá ali. E aí, gente, assim, o dinheiro, ele começa a sair do campo de abundância quando você insiste em relações incompatíveis. Por quê? Porque você não tá sabendo equilibrar o dar e receber. E aí você emana para o universo toda uma energia controversa sobre isso. Ah, eu acredito que eu mereço dinheiro. Universo, me traz. E aí tu tá lá mantendo uma relação extremamente incompatível, não recebe amor e tá querendo fazer dinheiro. Então, gente, se liberta de pessoa incompatível. Deixa a pessoa aí. Se ela é incompatível, é por uma razão. Existe um motivo pelo qual ela é incompatível com você nesse momento. Não insista por apego, por desejo.
por ego, por um monte de coisa. Existem infinitas, gravem isso. Existem infinitas possibilidades. Só que você tá tão presa no teu mundinho que você não consegue nem enxergar essas pessoas maravilhosas. E eu tava dando uma palestra uma vez, um encontro, era um workshop. E uma das coisas que me perguntaram, uma das mulheres me perguntaram assim: ai, mas eu acho tão chato, assim, perda de tempo ficar conhecendo pessoa nova. Daí eu falei assim: nossa. Falei, se você acha um saco conhecer pessoas novas, primeiro é porque você não sabe aprender com elas. Tomem essa. Você não sabe ter paciência para se inspirar nas histórias dos outros. Você não sabe fazer as perguntas certas. Você não sabe se comunicar de uma forma interessante. E não é porque a pessoa não é interessante, é porque você não está aberta a realmente ouvir o outro. Ai, é sempre as mesmas conversas. Sim. Então, porque tu não desenvolve pergunta interessante. E sabe, o maior benefício da pessoa sair e conhecer as pessoas é sair das suas proteções, das suas defesas, é estar vulnerável para ser íntima com alguém de uma forma um pouco mais profunda e tem medo. Ai, a pessoa vai me conhecer. Ai, que saco. E de verdade, se você não tem autoconfiança de que você é uma mulher interessante, você não vai atrair homens interessantes. Você não vai sustentar essa energia. E eu digo isso, gente, que ó, de verdade, é, existe uma frequência específica onde você consegue atrair as pessoas de alto valor. Você atrai. Agora, você sustentar elas no teu campo é outra coisa, tá? Então, por isso que eu falo, estejam aqui, beleza? Isso me faz refletir uma coisa, sabe? Ah, eu tô fazendo esses encontros, essas reflexões, que são conteúdos avançados. E, por exemplo, ó, é uma oportunidade que várias mulheres poderiam estar aqui. E aí a pergunta que eu faço é: por que você não esteve? Falta de merecimento? Porque eu dei a oportunidade de você estar aqui, abrir microfone e fazer pergunta. Por que que você não tá? Então é muito falta de receber, de verdade. E eu dei um boom assim de abundância de coisa pra vocês pra chocar o sistema, e mesmo assim vocês não acordaram ainda. Então fica aqui o puxão de orelha, obviamente, tá? Então é assim, gente, pra você sair realmente desses cenários, tá? Você precisa acessar algumas mudanças internas. E isso a gente tem ferramentas para fazer isso, tá? Então eu vou trazer três ferramentas aqui importantes para você. É claro que na mentoria em grupo eu vou aprofundar isso aqui, mas todo mundo, é que a Débora já tem, mas todo mundo é, ia ganhar um bônus aqui hoje, não vou dar, não estão merecendo, não estão vindo. Então, primeiro, autorregulação emocional, energética, tá? O que é isso? Você vai aprender a manter o seu campo alinhado entre dar e receber, no amor, no dinheiro, entendeu? Por quê? Porque você precisa regular entre o que você escolhe com a sua ação. Então tem que ter os dois juntos. Se não tiver os dois juntos, o que que acontece? Desequilíbrio. Aceita qualquer coisa, age diferente da consciência que tem. Então, a autorregulação emocional é para isso. Dois,
Saber receber e compartilhar amor e prosperidade. Resignificar as histórias de amor, resignificar histórias do seu passado. Fechar as portas do passado, olha que coisa importantíssimo para você abrir novas possibilidades. E existem formas de você compartilhar e dar amor em várias áreas da vida, não é só romântica. Dentro da mentoria eu falo sobre nove aspectos, tá? 9 áreas da vida. Então não pense que é só amor. 3, ativações e ancoramento da mulher que você almeja ser. Uma mulher autêntica e sofisticada. Quem que é essa mulher? E como que você vai chegar até ela? Ser ela. Sentir ela e manifestar ela na tua vida. Porque, gente, de verdade, se você nunca questionou a mulher que você quer ser, questione isso agora. Por favor. Por quê? Porque se questionar isso, você vai ter possíveis ações, escolhas que você vai começar a fazer para que isso seja real. Se você não faz essa reflexão, você fica acostumado a ser o que você já é. E o ser humano, ele é cíclico. A gente está em movimento e transformação o tempo inteiro. Então, se você não se desafia a ser melhor a cada dia, você só está repetindo o padrão, comportamento, historinha. Sabe aquela pessoa que, tipo, beleza, passa 10 anos, daí troca de carro 2 vezes, um valor similar, troca de apartamento 2 vezes, mas é o valor similar, troca. Cara, não vai pra frente. Lento, lento, lento processo. Então, fica a minha reflexão aqui para vocês nesse sentido. Esses 3 pilares que vocês podem praticar no dia a dia de vocês: autorregulação emocional, saber compartilhar o amor e prosperidade, dar e receber, liberar o passado, se abrir para o novo. E o terceiro é ativar e ancorar quem você almeja ser como mulher, tá? Então, gente, assim, o que eu vou trazer para vocês de reflexão, resumindo tudo isso para vocês, se comprometam, sejam leais com vocês. Porque senão vocês não vão atrair parceiro que é assim. Ah, eu vou no encontro da Pamela hoje. Vou colocar. Ah, mas. Ah, não vou mais. Pronto. Aí você acha mesmo que um homem vai sustentar um compromisso com você se você não sustenta os seus? E aí você quer que ele seja o cara se você não consegue nem ser leal com você e com a sua palavra. Por isso que eu falo da importância de você se tornar a mulher que você almeja ser. Só que tem mulher que tá assim, ó, colocando tudo nas costas do homem, né? Porque ele tem que ser isso e aquilo. Mas eu não vou fazer o esforço e a dedicação. Bah. Então, gente, reflitam sobre isso. É importantíssimo, certo? É, eu vou mandar amanhã. Amanhã nós vamos, se eu não me engano, é às 10 da manhã o nosso encontro. E amanhã eu vou falar sobre as 5 homens que você pode evitar, que você precisa evitar se relacionar para ser amado e prosperar, tá? Então, amanhã às 10 a gente se vê e bora, que tá chegando o Dia dos Namorados. Quero saber como que tá o rolê de vocês. Deixem lá no grupo, comentem. Beijo. Até amanhã. Tchau. Beijo.